Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Doutora Tatiana Saque é médica veterinária, está sempre com a gente aqui às quintas-feiras no CBN Cotidiano. Semana passada a gente falou de cachorro que come mato e ela falou que pode acontecer, cachorro pode às vezes comer um capinzinho, um matinho e tudo, mas tem algumas plantas que é muito recomendado que a gente tenha zelo, cuidado antes de ter em casa para quem tem bichinho doméstico, porque pode ser tóxica por animal, né, doutora? Boa tarde, Mário. Boa tarde a toda a equipe, aos ouvintes da CBN. Isso mesmo, Mário. E, na verdade, existem inúmeras plantas que podem ser tóxicas para os nossos animais. E muitas vezes a gente tem elas no nosso quintal ou dentro da nossa casa e não tem muito essa noção. E dependendo da curiosidade do pet, ele pode correr algum risco, né? De se intoxicar, seja com a ingestão ou só com contato com a planta, pode acontecer. O bicho, por natureza, já é curioso, né, doutora? Cachorro vai cheirar tudo, né? Se ele sentir um cheiro diferente, a natureza dele é ser curioso, né? A natureza do cão é ser curioso, assim, e eles acabam tendo o hábito, né, de mastigar planta, de roer planta, de comer grama, de comer capim, como a gente falou, né? Os gatos também têm esse hábito, a gente pode achar que não, mas existem gatos que gostam de comer verdinhos, então eles podem se interessar pelas plantas e alguns determinados cheiros atraem eles também mais do que outros, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado. Uhum. Que plantas você acha que a gente deve ter cuidado, doutora? Olha, tem várias, né? Assim, às vezes é interessante até, eu, por exemplo, muitas vezes quando eu atendo um paciente que tem suspeita de ingestão de planta tóxica, e muitas vezes os tutores não sabem nem os nomes, né, das plantas, ou não tem certeza se é tóxico ou não, eu peço até para fotografar, para a gente poder fazer uma busca, né? Saber se é uma planta conhecida ou não, para a gente tentar identificar se ela é tóxica. Mas, por exemplo, um exemplo clássico, Comigo Ninguém Pode, e Espada de São Jorge. São duas plantas que são bastante tóxicas. A Comigo Ninguém Pode, ela é toda tóxica e ela tem uns cristais de oxalato de cálcio que é muito irritante. Então, assim, ele pode ser extremamente tóxico, mas como ele é muito irritante, às vezes acaba limitando a ingestão o quanto o animal ingere daquela planta, né? Mas o animal pode ter, por exemplo, uma salivação excessiva, ele pode ter lesões dentro da boca, queimadura, vômito, falta de apetite, pode até acometer as cordas vocais, ter até dificuldade para respirar, dependendo da quantidade que ele ingerir. Entendi. Então esses são os principais sintomas de quando o bicho... Ele precisa comer a planta ou só de cheirar, esfregar o corpo na planta, ele já pode ter algum desses sintomas? Não, então, essa aqui especificamente para Comigo Ninguém Pode. Ah, tá. Né? O cristal do oxalato, geralmente a gente vê, né, quando a gente quebra a folha e ele sai aquele conteúdo leitoso, né, aquela coisa que é bem pegajosa, essa parte irritante. Então ela pode, por exemplo, se o animal só lamber essa seiva, ele pode causar uma irritação só na boca. Agora, se ele ingerir, ele pode ter efeitos mais graves. Perfeito, entendi. Alguma outra planta que a senhora quer chamar a atenção assim, doutora? Ah, tem muitas, Mário. Olha, o anturo é tóxico, também tem oxalato de cálcio, então os sintomas podem ser parecidos com a Comigo Ninguém Pode. A azaleia é tóxica e é uma planta bastante comum que a gente vê em muitos lugares. Às vezes a gente vê até paisagismo na rua usando plantas tóxicas que podem prejudicar o animal. A azaleia, por exemplo, os sinais eles podem até demorar para aparecer. Às vezes a pessoa pode nem fazer o link ali, né, com a ingestão da planta, mas pode ter lacrimejamento, salivação, vômito, diarreia, dor abdominal, fraqueza, pode até causar arritmia cardíaca, pressão baixa. Cheio de perguntas para você aqui. Posso fazer, doutora? Pode. Não necessariamente claro. Sobre planta, tá? Eu até queria perguntar para os nossos ouvintes se eles já tiveram alguma experiência com seus animais ingerindo planta tóxica ou se eles têm dúvida se alguma planta tóxica, se alguma planta que eles têm pode ou não ser tóxica. Isso aí. Quem quiser participar, só mandar mensagem para o WhatsApp.
Diga, Patrícia, por gentileza. 992-994297. Vamos lá, doutora Elis. Boa tarde. Sobre pets. Como convencer o meu marido, está dizendo Elis, que castrar o gato é um ato de amor e não de crueldade? Fala pro marido da Elis, que Elis quer castrar o gato e o homem está resistente. Olha, os homens são sempre resistentes à castração, principalmente quando a gente fala de castração de macho. Parece que isso afeta eles de uma maneira, assim, o psicológico deles de uma maneira bastante importante. E um dos mitos principais, assim, que a gente ouve, né, as pessoas falando, é de que o gato nem tanto, né, mas, por exemplo, que o cão vai perder o instinto de proteção, de guarda, que vai ficar muito bonachão, que o gato vai ficar muito quieto, tal. O que pode ser uma verdade, assim, mas não totalmente, né? Depende muito da personalidade do gato, por exemplo. E quando a gente castra o gato, a gente evita de que esse animal se interesse tanto em sair na rua, né, em ter contato com outros animais, em se envolver em brigas, em crias indesejadas. Aí eu não sei se ela está falando especificamente de gato macho, né? Ou se é uma gatinha. Deve ser um macho. E aí tem esses benefícios, né? Muitas vezes esse animal, ele acaba também, ele acaba tendo uma... Oh, meu Deus, me perdi aqui. A castração de macho. Mas assim, a castração de macho, ela é realmente indicada no sentido de a gente inibir esses comportamentos reprodutivos, né? E muitas vezes uma marcação de território. Agora, a gente eventualmente se depara com gatos machos que têm um comportamento tranquilo, mesmo não sendo castrados. Então, isso também pode eventualmente ser avaliado, né? Mas, realmente, a castração, ela é um ato de amor em quase todas as situações, quase todas. Vamos lá. O Lúcio. Oi, Bonella, tudo bem? Tudo bem, Lúcio. Gostaria de ter um Golden... Como é que fala? Golden Retriever. Retriever. Gostaria que aquele cachorro peludão, bonitão, amigão, não é esse? Isso, Golden. ele mesmo. Gostaria de ter um Golden, mas por enquanto ainda moro num apartamento pequeno, de 1 quarto. A senhora me indica, já que o Golden não é tão bagunceiro como o labrador, ele quer comprar um filhote. Pergunta do Lúcio para você. Não, Lúcio, infelizmente eu não recomendo. Pela saúde psicológica e física do próprio animal. Assim, eu acho que a gente tem que considerar N coisas quando a gente decide ter um cachorro, e se ele mora, não é nem o fato do espaço em si, né? Porque às vezes você pode ter uma rotina de mandar esse animal para a creche, ou ter uma rotina de sair para passear várias vezes ao dia, mas assim, realmente é um espaço bastante pequeno para um animal desse porte. Se a pessoa não está em casa o tempo todo, né, para prover a educação que esse animal precisa, a socialização que ele precisa no início da vida, muitas vezes o que a gente pensa que pode ser uma boa ação, né, pode acabar se tornando até uma frustração, porque imagina assim, esse animal vai ficar sozinho o dia todo, né? Quem vai dar atenção para ele? Então essas coisas a gente tem que considerar tanto quanto o espaço físico em si, né? O quanto de tempo a gente vai ter para disponibilizar para aquele animal. Porque se for para ele ficar o dia todo sozinho, você sai às 7 da manhã, volta às 7 da noite, e esse animal fica 12 horas enfiado num apartamento minúsculo, para ele não vai ser nada bom. Perfeito. Agora, voltando às plantas, já que você pediu, vamos lá, tem uma série de 3 plantas aqui, o pessoal quer saber. E aí, doutora, mantenho ou não mantenho? Júlio, a planta Sica é muito comum também. Ela é venenosa? Perfeito, muito venenosa. Muito venenosa mesmo. Ela está aqui na minha listagem, né? Ela também, a Sica revoluta, que também é conhecida como palmeira sagu. Eles usam muito essa palmeira em projeto de paisagismo, e ela tem toda a parte da planta é tóxica, especialmente as sementes que caem dela e as raízes. E um problema grande dela é que os sintomas eles podem demorar quase uma semana para aparecer, porque assim, no início o animal pode ter uma dor abdominal, pode ter um vômitozinho,
mas dias após a ingestão da planta, às vezes 7, 10 dias, esse animal pode sofrer uma insuficiência hepática e renal. E aí ele tem sangramento, hematoma, diarreia, barriga d'água, uma série de complicações. Eu já perdi um paciente filhote intoxicado com essa planta. Juliana, em casa eu tenho suculentas e meus gatos de vez em quando mordem as folhas. Tem problema? Suculentas? Olha, as suculentas eu nunca encontrei nenhuma falando especificamente de ser tóxica, não. Assim, eu posso até procurar com mais afinco, mas eu nunca ouvi falar de nenhum tipo de suculenta que seja tóxico. Perfeito. Juliana, a gente vai pesquisar, quem sabe semana que vem a gente responde com mais precisão, né, doutora? Guardar aqui a pergunta da Juliana. Vou dar uma pesquisada, mas no livro de toxicologia não fala nada das suculentas, não. Tá. O Franco está afirmando que a rosa do deserto é tóxica e muito amarga. Tem que ter atenção, o cachorro dá uma mordida e sai voando. Sai voado, quer dizer. Rosa do deserto. Então, pode. Eu não tenho certeza sobre a rosa do deserto ser tóxica, vou também pesquisar. Mas o fato dela ter esse sabor ruim que ele está relatando acaba sendo um distanciador para o animal, né? Se ela tem um gosto muito ruim, mesmo ela sendo tóxica, às vezes um contato inicial já faz com que o animal se afaste. Uhum. Bom, Elis mandou pergunta sobre calopsita, vai ficar para semana que vem, porque já são 5 horas, desculpa. Um outro ouvinte quer saber do Beagle também, que não é nada associável. E semana que vem a gente aguarda essas perguntas para a próxima quinta-feira para a doutora Tatiana Sack. Pode ser, doutora? Pode, com certeza, Mário. Tá bom. Fica com Deus, doutora Tatiana. Obrigada, até a próxima quinta.